Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago-vos mais algumas dicas, mas assim embrulhadas sob a forma de opinião. Eu e o Farofis. Vamos lá? Quero falar-vos da minha experiência com os pequenos eletrodomésticos da Silvercrest, que é a marca do Lidl, caso não conheçam. E nós aqui em casa já experimentamos vários destes equipamentos e podem ver aqui algumas coisas ao meu lado, mas embora não sejam todas Silvercrest e não seja apenas isso que eu quero falar, mas quero falar um bocadinho então da minha experiência com estes equipamentos. A Silvercrest tem diversos tipos de equipamentos, tem pequenos eletrodomésticos, tem diversos acessórios, até televisões e câmaras por aí. Eu tenho aqui uma parte de um acessório. Isto é o comando de uma capa, uma manta elétrica, que eu gosto imenso. É uma manta que se veste, não tem mangas, mas quase que parece, porque ela põe-se à nossa volta, tem uma golinha, tem umas molas que prendem, abotoam aqui à frente, e tem umas molas que abotoam entre o braço e o tronco. Daí que é uma capa que parece que se veste. E tem dupla face, eu não a tenho aqui ao pé de mim, podia mostrar-vos de facto, mas não a tenho aqui. Ela tem dois lados diferentes, então, como dizia, dupla face, um lado cinzento e um lado bege, a minha, porque há castanho também, há noutros tons. E depois, eu só a usei umas 2 vezes ligada à corrente e aquece mesmo de facto. Tem um comando com os números. Pronto, nós queremos escolher, não é? Está a ajeitar, gatinho. E assim. Então, só usei, como dizia, umas 2 vezes ligado à corrente, mas é muito quentinho sem estar ligado também, então eu não senti necessidade. Neste momento ainda está guardado, ainda agora começaram os primeiros frios, então não senti ainda necessidade de tirar do armário. E gostei muito desta capa. É uma capa elétrica. Gostei muito desta capa da Silvercrest. Ela tem um dispositivo de segurança. Se estiver ligada durante... são 3 horas, o que diz aqui no comando são 3 horas. Ela para, ela desliga sozinha, mas também tem mais algumas particularidades que neste momento eu não me lembro. De qualquer forma, funciona muito bem. Não a usei assim tantas vezes para poder dizer se ela resiste à utilização, como outros equipamentos sobre os quais eu vou falar, mas olha ali. Pronto. Mas gostei imenso da manta até agora. Para além desta manta, então, eu gostaria de vos falar da manta que eu não tenho aqui. Gostaria de vos falar de outras experiências que já tivemos com equipamentos da Silvercrest. Julgo que o primeiro equipamento que nós usámos desta marca foi um aspirador. Um aspirador vermelho que tivemos com sacos e que parecia aspirar muito bem no início, mas durou muito pouco tempo a aspirar bem. Não sentíamos que ele puxasse o suficiente e pronto, foi substituído em pouco tempo porque não parecia aspirar bem. Depois do aspirador, não sei se foi necessariamente por esta ordem, nós tivemos também uma experiência com a varinha mágica. Era uma varinha mágica da Silvercrest e tinha o copo batedor e tinha um copo onde se prendia a parte de cima, encaixava-se a parte de cima, o motor da varinha mágica e fazia a vez de um processador de alimentos. A varinha mágica, bem, nós fazemos muita sopa cá em casa, então damos muito uso à varinha mágica, daí que os rolamentos rapidamente se começaram a desgastar e a deixar de ser eficaz o equipamento, não é? Então, demos-lhe bastante uso, sim, mas
deteriorou-se mais facilmente do que muitas outras varinhas mágicas, muitas também, não tantas assim, mas do que outras varinhas mágicas que já tivemos ao longo do tempo e cujos rolamentos duraram mais. Depois, o processador de alimentos, esse também durou muito pouco. Esse é que durou muito pouco. Partiu-se o pinozinho, aquela parte onde assentam as lâminas dentro do copo do processador, partiu-se. Aquilo era plástico e rapidamente se partiu, com pouco uso, de facto. Que mais? Já tive e tenho outro processador de alimentos a uso neste momento, que tem resistido muito mais. Não sei qual é a marca, mas pronto. Por comparação, não é? Temos uma máquina de fazer pão da Silvercrest também, a qual gosto muito, dei-lhe algum uso. Já não dou há muito tempo, sim, não paro quieta, é. Já não dou uso à máquina de pão, não lhe damos uso há muito tempo porque não consumimos pão cá em casa, já há largos meses, mas a máquina funcionava muito bem. Nunca consegui arranjar assim, encontrar a receita ideal, as quantidades ideais, com o tempo ideal, com os ajustes todos certinhos para o pão sair fantástico. É por tentativa e erro, não é? E eu lá chegando e, de facto, o pão, nós até estávamos a gostar bastante. Aquilo que mais gostámos sobre ter uma máquina de pão foi porque ela dá para programar e pôr o pão a fazer apenas de madrugada, que é para quando nos levantarmos o pão ainda estar morno ou quentinho. Então, o que mais gostámos foi acordar pela manhã com o cheirinho do pão quente em casa. Isso é fantástico. E com isso aproveitava também a tarifa bio-horária, porque na altura ainda tínhamos. Mas uma vez que não consumimos pão, então não damos uso à máquina. Mas ainda lhe demos um quanto uso e ela funcionou sempre muito bem. Então não tenho razões de queixa da máquina de fazer pão da Silvercrest. Da Silvercrest ainda tivemos um outro equipamento neste ano já, que não superou as expectativas. Foi um copo batedor e eu achei-o espetacular no início porque ele é um copo em vidro, é muito bom e prefiro de facto em vidro, é muito melhor para nós porque o plástico liberta toxinas contaminando por contacto, então eu preferia o copo em vidro. E assim que eles saíram no Lidl, eu comprei. E dei-lhe muito uso, mesmo muito uso. Mas, ainda assim, para o uso que eu lhe dei, a que tínhamos antes e que está agora ao serviço outra vez, desde já há um tempo, funciona muito melhor. Então, o que é que aconteceu ao copo batedor? Esta parte de baixo da lâmina ficou moída. Não é que se note muito, mas de facto já não roda. Não roda a lâmina e não pode fazer exercer as suas funções. É bom o plástico, é grosso, as lâminas funcionam muito bem, tudo muito bom, excepto aqui o encaixe. Pronto, então foi um equipamento que não durou muito tempo, ainda estava na garantia, mas como não consigo encontrar a fatura, não posso fazer nada quanto a isso agora. Mas é um equipamento que também não correu muito bem a utilização deste equipamento. Mas a Silvercrest tem também diversos despertadores, rádios, pequenos equipamentos assim para música, ouvir música. Estes dois que tenho aqui não são da Silvercrest, mas são idênticos. Então, agora não é falar dos equipamentos da marca, porque estes não são da Silvercrest, mas também foram comprados no Lidl. E assim como outros que já vi por lá. Estes são o Eltec e Bench e o Eltec. E são os dois despertadores. Este, como estão a ver, tem ali números, está a funcionar. Mas também não superaram as expectativas. Este é interessante, ele dá para projetar os números no teto ou na parede. Tem rádio também, mas não funciona muito bem. O rádio não funciona muito bem e ele tem antena, não é uma questão de antena, mas são os botões, não sei explicar exatamente o quê, mas é algo nos botões que não tem muita qualidade, então não funciona muito bem.
Este cubo, da mesma forma, ele tem muito bom aspecto e não sei, se não houvesse aquilo que parece ser um mau contacto qualquer aqui a algures, ele funcionaria bem, porque, pronto, tem potencial para isso, digo eu. Então, não funciona muito bem porque ao ser colocado assim, parece que há um mau contacto qualquer e ele deixa de tocar e depois toca quando quer e nunca percebi o que é que se passava com o equipamento. Mas pronto, foram equipamentos que também nunca troquei, também foram baratitos e não são Silvercrest, estes dois são extras, ok? Mas como existem outros também da Silvercrest, eu diria apenas que sim, os equipamentos que nós vemos à venda, assim, mais baratos em alguns supermercados, podem ser interessantes, tendo em conta que provavelmente eles serão uma solução temporária, porque com vários destes equipamentos não durou o suficiente. Aquilo que os usamos não serviu para. Não deu. Pronto, ok. Esta foi a nossa experiência com alguns dos equipamentos, dos eletrodomésticos, dos acessórios da Silvercrest. Mas como disse, máquina de fazer pão, gostei imenso, ainda gosto, ainda está funcional e assim como a capa elétrica também funcional. Foram duas coisas que não usei tanto. Não sei se usando mais teria algo a dizer, a acrescentar aqui esta review ou não, mas são dois dos quais eu não tenho razão de queixa e gosto e aconselho. A mantinha então aconselho mesmo, já que não aconselho comer pão. Mas esses são outros 500. Então hoje ficam aqui algumas dicas, talvez, assim embrulhadas, à laia de opinião. E é a minha opinião. Qual é a vossa? Já experimentaram estes outros produtos da marca? Ou comprados no Lidl, Aldi, estes supermercados que têm equipamentos de facto que são mais em conta do que noutras lojas ou de que outras marcas mais conhecidas, não é? Estas marcas são mais em conta. Mas como foi a vossa experiência? Gostaram de usar estes eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos ou acessórios? Como foi a vossa experiência? Por hoje é só. Até para a semana. Tenham um dia feliz. Ele já está a dormir.